Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom àqueles que não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, em Rita do Araguaia, Santa Rita do Araguaia, estado de Goiás. Estamos gravando em Mato Grosso, Alto Araguaia. Que Deus possa te abençoar com cada mensagem, com cada palavra proferida, que toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor. Todas as vezes que nós ministramos a palavra, amado, ela é para glorificar o nome do Deus vivo, do Deus soberano que nos chamou, que nos amou primeiro e nos deu o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Nós, pregadores, ou ministros do Evangelho, ou pessoas que proferem a palavra, seja como você entenda, nós não somos melhores do que ninguém e também não somos piores, né? Nós somos pessoas igual a você. Eu e você temos uma identidade igual. Talvez com pensamentos diferentes, talvez com uma ideologia diferente, talvez com um perfil diferente, um caráter diferente, mas nós somos imagem e semelhança de Cristo, a palavra de Deus diz. E ser imagem e semelhança de Cristo, é necessário que, a passar do tempo, dos dias, eu seja parecido com o Pai, com o Criador. Por quê? Se você que é filho, que está assistindo, você pega algumas coisas do seu pai, crescem, né? Tem crianças imitando seus pais, imitando o que eles veem. Por quê? Porque a criança começa a acompanhar aquilo gradativamente, todos os dias, todo momento, e ela começa a entender que aquilo tem que ser feito daquela forma. Não necessariamente está certo, né? Mas possivelmente ela acompanhe os passos daquele que ela convive. Igual a nós, amados. Nós convivemos como adultos, já temos uma identidade própria, já temos um pensamento próprio, alguns são levados por ventos de doutrina, alguns são levados por a palavra da verdade, são íntegros nessa palavra da verdade, alguns são levados por conceitos e outras obras ou outras seitas, e alguns permanecem fiéis àquilo que eles entendem que está certo, não caracterizando que isso é uma verdade absoluta. Agora, o que eu posso dizer como verdade absoluta é a palavra do Senhor. Esta sim é uma verdade absoluta. Por quê? Porque, amados, a palavra por si só, ela se revela e se mostra e se aperfeiçoa a cada momento. Por quê? Porque a palavra é viva. A palavra nos diz isso, é viva e eficaz e apta para discernir todo o pensamento e intenção do meu e do teu coração. Por isso eu quero compartilhar um texto que está em Marcos, capítulo 8, nós vamos ler apenas do versículo 34 ao 39, que fala sobre o discípulo de Jesus leva a sua cruz, um texto bastante conhecido, e talvez você tenha ouvido esta mensagem de várias formas, né? Nós temos não uma metodologia para pregar, existem critérios de que quando você estuda a teologia, a hermenêutica e tantos outros critérios, você vai trabalhar os textos, meditar nos textos e vai expor esses textos de uma forma que já foi apresentada, instituída. Porém, nós precisamos estar suscetíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. E a palavra de Deus, quando ela nos revela, quando ela fala conosco, nós precisamos expor o que ela realmente quer dizer. O texto e o contexto inserido na própria palavra para que ela seja revelada. A palavra de Deus diz assim, esse texto também está em Mateus, capítulo 16, e em Lucas, capítulo 9. Vamos ler. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Amados, até aqui, vamos ler. Esse texto, ele é intenso e parece
talvez uma forma de aprisionamento, talvez uma forma para aqueles que não conhecem a Jesus e a palavra de Deus, como uma forma de regra para ser ferido, ser machucado, ser oprimido e carregar uma cruz como Cristo carregou. Amados, quando ele se refere a esta cruz, ele não está falando para você pegar o madeiro, formar, montar uma cruz, construir uma cruz e colocar nas tuas costas para ver o quanto dói, o quanto machuca, o quanto é incômodo e o quanto é desgastante carregar uma cruz de madeira bruta, de madeira que vai machucar, ferir os seus lombos, o seu ombro, as suas costas, que vai causar extrema dor em determinado momento. Não é isso que ele está falando, amado. Jesus não quer machucá-lo, Jesus não quer feri-lo, Jesus quer orientá-lo, amá-lo e também confrontá-lo com amor, confrontá-lo por amor, para que você, amados, entenda, o versículo 34 está dizendo, convocando a multidão e os seus discípulos, disse-lhe, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse negar-se a si mesmo, amados, está relacionado aqui no versículo 34. Quem quiser por salvar, no 34, ele não está falando somente de negar-se o pecado, negar o pecado, abdicar-se do pecado, retirar de vós o pecado. Ele está falando em dizer não também a nós mesmos, ao nosso ego. Por quê? Isto confronta, é a fonte da vontade oposta de Deus, o nosso ego, o nosso desejo, aquilo que nós achamos que está certo. Não, Deus escreveu assim, mas o correto nesse tempo, ou o que eu estou vivendo, precisa ser de outra forma. É diferente. Não, não é diferente. O problema é que nós queremos arrumar jeito, arrumar pretextos para não cumprir a verdade, para não cumprir a palavra. E a palavra diz aqui, claramente, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue o seu ego, negue a sua vontade e participe do reino de Deus conforme a vontade dele. Pegue a sua cruz, ele está dizendo, olha, pegue aquilo que está em mim, aquilo que foi agregado por mim, e só pode ser agregado por mim, e negue-se a si mesmo, negue o seu ego, a sua vontade, os seus desejos carnais, para que seja feita a minha vontade. E a vontade permissiva de Deus e perfeita de Deus, amados, é sempre melhor e maior. Ela nunca vai ser inferior à nossa própria vontade. Por quê? Porque Ele é perfeito. Porque Ele é o Criador de todas as coisas e nos conhece perfeitamente. E continua dizendo, versículo 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ele está dizendo, olha, perder a sua vida é quando eu e você nada mais tem maior valor do que Deus. Eu não estou dizendo para você largar a sua família, renunciar os seus filhos, a sua família, a sua casa e ir para a rua. Alguns pensam dessa forma e alguns acham, mas pastor, eu preciso largar o emprego, então largar minha família e viver para Cristo. Jesus jamais falou isso, nós precisamos entender. Ele está falando, negue-se a si mesmo. Ele está falando, se alguém perder a sua vida, os anseios da sua vida, porque acha que é uma perda, na verdade é um ganho. A palavra de Deus diz que se eu interpretar que vou perdê-la, o que ele está dizendo? Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Ou seja, a questão ou o critério da salvação já está prescrito e proclamado. Já está declarado que vós sois salvos não pelas boas obras, mas pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Se nós exercemos a fé em Cristo Jesus, sabemos que a salvação vem através da graça, do favor merecido. E agora eu contemplo esta vontade de Deus de perder a minha vida por amor a Ele, é o quê? Eu deixar os meus anseios, os meus princípios, os meus valores, não como critério de iniquidade, como critério de não viver valores absolutos e terrenos que são conceitos firmados em leis, em parâmetros. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós precisamos dar um valor essencial
a Deus, ao Evangelho, a sua palavra, a palavra é clara. Amai a mim sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como posso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo se eu não me amar? Primeiramente, eu amo a Deus, a consequência disso é me sentir bem, ter a paz de Deus na minha vida e me amar. Agora, eu posso amar ao próximo como a mim mesmo? Sim, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. É assim o Evangelho. Hoje nós vemos pessoas murmuradoras, pessoas questionadoras, pessoas que confrontam a verdade, confrontam a palavra com a sua ideologia, com o seu pensamento racional, porém equivocado, e dizendo: esta palavra é retrógrada, esta palavra não vale mais nesses dias, esta palavra não é um manual de vida, é um livro arcaico, é um livro antigo, é um livro de critérios baseados no passado. Não! Ela é viva, amados. Você lê e vê o que nós estamos vivendo no presente. Você lê e compartilha o que estamos vivendo nos dias de hoje. Tudo está escrito, amados. É que a palavra foi exposta para quem crê, para quem acredita em Deus. É diferente para o ateu, amados. Isso aqui é um livro só, somente um livro. E não é nem um best-seller, porque ele rejeita. Agora, o verdadeiro ateu, eu quero aí perguntar para você que diz que é ateu. Meu pai também disse que era ateu, dizia que era ateu. Eu tive um pai muito duro, muito severo, e que me ensinou muito, da maneira e da forma dele lidar comigo, me ensinou muito, amados. E não pensem que independente dele ter me abraçado ou não, pegado no colo, falado palavras de amor, fazer cafuné, dar carinho, não fazia isso. Né? Independentemente disso, todos esses critérios, no meu interior, aonde poderia ser fluído rio de águas vivas, que vem do Senhor, do trono do Senhor, independente disso que eu vivi, eu não preciso ser igual, eu preciso ser diferente e fazer as formas diferentes. Por isso, eu atraí os meus filhos com laços de amor. Eu fui intenso em amá-los, em protegê-los, diferentemente do que eu vivi. Mas não importa, ele me ensinou da maneira dele, aprendi muitas coisas com meu pai. E dou graças a Deus pela vida dele, mesmo ele dizendo que era ateu. Dou graças a Deus pela vida dele, porque me ensinou muito. Mas no final da vida dele, numa oração, eu e minha mãe, quando ele partiu, certamente ele reconheceu que precisava de Jesus, que precisava de Deus. E no movimento, ou no falar dos olhos, porque não estava falando naquele momento, no falar dos olhos, certamente ele concordou com o que a minha mãe declarava ali na vida dele. Eu ainda não caminhava nos caminhos do Senhor, eu não conhecia Jesus, eu conhecia só de ouvir falar, como muitos conhecem. Todos já ouviram falar de Deus, todos já ouviram falar o nome de Jesus, mas nem todos conhecem a verdadeira paz, o verdadeiro amor e o verdadeiro entendimento desse evangelho genuíno que nos dá paz, esperança e amor. E nos confronta no momento que deve ser confrontado, para que nos impulsione a viver de forma diferente. E você que é ateu, que diz que é ateu, eu acreditarei somente nisso. Quando no seu leito de morte, você ainda renegar a Jesus e ainda falar que Deus não existe e não tem valor e não pode. Porque no leito de morte, no último fôlego de vida, ainda há esperança naqueles que creem em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo que tem poder para curar e para levantar o abatido e oprimido, o que está enfermo no leito de morte, que disse a toda que não acredita em Deus, mas no último fôlego de vida, Deus é suficiente e capaz, é tão tremendo, é tão grande, é tão majestoso, que Ele pode fazer curá-lo, Ele pode levantá-lo do leito de morte, para que você reflita no poder, na majestade, no domínio do grande eu sou, do Criador dos céus e da terra, que permitiu que você vivesse. Agora você está nos últimos momentos da sua vida, acamado, no leito de morte, próximo à morte, e você clamou a Deus ou se arrependeu diante de Deus, e Ele é suficiente e capaz de te perdoar e de te fazer uma nova criatura, um novo homem, antes da real partida, antes da real morte. Então, amados, eu acredito desta forma. Você tem os seus valores,
os seus princípios e acredita como você deseja. Eu respeito a tua decisão. O que eu não posso deixar é de falar uma verdade absoluta, uma verdade real do que eu vivi, do que eu passei e do que eu vi, presenciei na minha vida, na minha trajetória de vida. Então, que nós possamos, amados, libertar-nos daquilo que nós achávamos que estava certo, daquilo que nós achávamos que poderia nos dar valor, nos trazer coisas preciosas, mas ele fala, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amados, tem muitas pessoas correndo atrás do vento, muitas pessoas trabalhando dia, tarde, noite, madrugadas adentro, trabalhando. Pessoas que agora estão com um foco voltado a ganhar milhões, trabalhando em números, em esquemas, em jogos que permitem que você ganhe e em alguns momentos perca, e que permite que você faça aplicações que possam ser benefícios para você e em algum outro momento se perde. Alguns estudos que te fazem aplicar em bolsa de valores e aplicar em novos conceitos. Amados, tem pessoas que não dormem mais, de dia trabalham e à noite ficam focados nisso para enriquecer. Amados, eu quero dizer para você, me desculpe, ou seja, eu preciso dizer sinceramente, você está se desgastando, você está morrendo dia após dia, você está buscando coisas que não vão agregar valor na tua vida, que podem te dar muito dinheiro, mas vai dar um desgaste emocional, físico, vai te dar um desgaste tão grande que pode te dar uma enfermidade, amado, que você pode sucumbir. É uma realidade absoluta, porque o teu corpo não descansa, a tua mente não descansa, e quando você perde, você fica extremamente desgastado, oprimido, cansado, pensando que tudo acabou, e daí volta a tentar novamente. Amados, de que forma nós estamos lidando? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Amado, reflita sobre isso. Reflita sobre os valores a qual você designou. Ontem estava conversando com um senhor, esta semana, e ele me falava, ele é aposentado, né? Tem a sua renda, ele é mulher, já está com 68 anos, e ele falou, olha, eu trabalhei a minha vida toda desgastando, longe, muitos quilômetros longe, passava 6 meses, 3 meses longe de casa, trabalhando para conquistar, para fazer, e voltava para casa, as coisas já tinham acontecido outras coisas, porque se passaram 6 meses, fica uma semana, volto mais 6 meses fora, então não tem acompanhamento de como está a família, a esposa, os filhos, porque não levava junto, e vários anos da vida dele foram assim. Chegou um momento que decidiu, não, eu prefiro ter pouco, estar com a minha família, ter uma qualidade de vida melhor, mas viver intensamente os meus últimos dias, ou os dias que Deus permitir, porque o tempo passa muito rápido, amado. Que você reflita sobre isso e que Deus te abençoe para que você pense de uma forma não diferente da forma que eu quero ou desejo para a tua vida, mas de uma forma correta, certa e verdadeira, conforme a palavra de Deus nos ensina. Deus te abençoe. Uma semana abençoada na presença de Deus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.